ouvintes, nós estamos aqui no Manaim de Domingos Martins. Você que acompanhou esse fim de semana, nós tivemos um seminário no sábado, um seminário para adolescentes e jovens. No domingo tivemos um seminário para o Grupo de Ciência e Fé, conduzido pelo Grupo de Ciência e Fé, e que teve também a Escola Bíblica Dominical antes, às 10 horas da manhã. Ontem não houve, uma transmissão, não houve seminário, apenas o culto à noite, e agora a gente está de volta, depois do seminário para as senhoras, nós estamos de volta aqui para aquele momento que antecede o culto, a gente tem chamado isso de pré-culto, esse momento. E nesse momento, nessa transmissão, nesse horário, a gente conversa com o pastor que vai trazer a mensagem, que vai conduzir o culto da noite, o culto daqui a pouquinho às 8 horas. E hoje nós temos um pastor do Nordeste, o pastor do Piauí, Ronilson Campelo. Teresina, no Piauí. Isso. Teresina, no Piauí, esqueci da cidade. O nosso querido companheiro Ronilson Campelo, que está aqui, que veio... Aliás, Ronilson, você está desde sábado aqui, né? Você chegou na sexta-feira? Cheguei na sexta-feira ainda. Sexta-feira, e participou de todos os seminários. Participei de todos os seminários. Está voltando com renovado, fortalecido, coração cheio, com certeza, com os alforjes repletos, muita experiência, trocas de mensagens, experiência com os pastores. Glória a Jesus. Só tenho que glorificar o Senhor. Rapaz, eu tive já a oportunidade, todos os irmãos conhecem bem a história, a minha história de vida, de morar fora daqui da Grande Vitória, quase 10 anos que eu estou aqui, e de vir ao Manaim, realmente a gente volta que a gente quer contar, transbordando, volta querendo contar todas as experiências que a gente viveu aqui. Mas, Ronilson, fala um pouquinho agora, e a gente tem sempre trabalhado esse aspecto com os pastores, sobretudo, principalmente com aqueles que estão vindo pela primeira vez, que é o seu caso, está tendo a primeira oportunidade de estar conosco aqui. E a gente tem conversado com os companheiros no sentido de ouvir o testemunho da experiência de vida. A gente já conversou um pouquinho antes de entrarmos no ar, e você falou sobre a sua experiência de conversão. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Na verdade, eu sou fruto das orações da minha mãe. A minha mãe deve ter uns 40 anos no Evangelho, e com 20 anos de oração, de busca, eu vim para a presença do Senhor. O meu projeto era vir depois que fizesse tudo de errado no mundo. Mas aí, quando o meu pai me convidou aos 20 anos para ir assistir um culto na Igreja Cristã Maranata, os louvores falaram profundamente ao meu coração. Era como se uma coisa empurrasse os meus pensamentos e me colocasse em um caminho novo. E eu não conseguia discernir a princípio. Mas acabou que eu fui o primeiro culto, passei um mês sem ir. E quando fui no próximo culto, o Senhor mostrou um dom comigo. Aí depois desse dia, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e estou até agora. Glória a Jesus. Olha só, eu quero chamar a atenção para duas coisas que o pastor Ronilson falou aqui. A primeira foi a mãe, uma serva de Deus, que não se cansou de orar por ele. 20 anos. Não desistiu. Não desistiu. Então, esse é um exemplo para você que está assistindo, para você que está participando agora, você que tem um ente querido, por quem você tem orado. E às vezes a gente acha que não tem jeito, mas o Senhor, Ele tem um momento certo. Outro aspecto importantíssimo que foi falado aqui e que é muito adequado a esse momento que nós estamos vivendo na obra, o mês de outubro, é a experiência com louvor. Porque o que acontece? Às vezes você tem uma igreja, você está numa igreja que tem pouco recurso do ponto de vista de louvor. Você é um instrumentista com violão, às vezes você não tem um teclado, enfim. A beleza do louvor, o que opera, a operação do Espírito Santo do louvor não está na riqueza de estrutura, de instrumentos. Está na postura, na posição daquele que está no louvor, daquele que está cantando no grupo de louvor, daquele que está tocando louvor, de maneira que o Senhor opera a salvação no louvor. Então, são dois aspectos que trazem, numa experiência, uma mensagem, uma lição para nós. A importância de não desistir,
e a importância de, como servo de Deus, como membro do grupo de louvor, como instrumentista, de estar em comunhão com o Espírito Santo para ser usado de maneira que num culto, aquilo que operou, aquilo que falou ao coração no servo foi o louvor. Mas aí você se converteu e aí você passou a viver as suas experiências, ainda jovem, né? Ainda jovem. Experiências. Que experiência que você pode compartilhar conosco, com os nossos irmãos? Uma experiência muito forte que eu tive foi com o batismo com o Espírito Santo. Era um anelo meu, eu almejava muito. Olha, quando eu chegava numa reunião que eu via alguém dizendo, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu ficava com muita vontade também de ser usado. E comecei a buscar o Senhor, quando o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu estava em uma enorme fila. E havia uma fonte de águas. E todos que estavam naquela fila deveriam mergulhar nas águas. Interessante que chegava a minha vez. Eu mergulhava na água e saía. E dizia a todos na fila, olha, eu consegui. Só que um anjo, ele aparecia para mim e dizia assim, olha, tem outra água. Quando eu olhava, era um ribeiro infinito, de águas muito profundas. De repente, aquele anjo me levava àquele ribeiro. Pastor Josias, eu mergulhei naquele ribeiro e eu alcançava a profundidade, eu chegava a ver o chão. Quanto mais profundo eu ia, mais alegre eu ficava. Eu era tomado de uma felicidade muito grande. O interessante é que eu não sei nadar, mas no sonho eu nadava muito bem. Eu ia no fundo do ribeiro e eu tomado de uma grande felicidade. De repente eu saía daquele ribeiro e eu ia testemunhar que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu testemunhava a todos daquela fila, dizendo assim, olha, além desse ribeiro, há outro ribeiro. Aí no meu discernimento, eu entendi que aquela primeira fonte era o batismo nas águas. Isso. E a segunda, que era o ribeiro infinito, o batismo com o Espírito Santo. Tive uma experiência muito forte porque consultei ao Senhor o sonho, juntamente com o diácono. E o texto foi esse, em Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 16, que diz assim, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Foi esse texto que o Senhor me confirmou. Glória a Jesus. Aí ao vir a um seminário, eu acho que foi no seminário lá de Recife, Vitória de Santo Antão, amo aquele Manaim, muitas vezes fui sozinho. Eu vi uma aula de cantares e na aula do seminário o pastor estava dizendo exatamente isso, que o vento norte e o vento sul representavam a porção dobrada do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, confirmando mais uma vez o meu batismo com o Espírito Santo. Que maravilha. E aí você mergulha mesmo, né? E aí o Isso. Espírito Santo vai te fazendo alcançar as profundidades, né? Ou as profundezas da revelação, das maravilhas do Senhor. Exatamente. E isso é algo que é inestimável para o servo dessa obra. Isso é maravilhoso. Agora são 19 horas e 38 minutos. A gente está se preparando para o culto que vai acontecer daqui a pouquinho. Mas fala para nós o texto que você vai pregar e depois você pode dizer também sobre a abordagem que você vai fazer uma breve introdução. O texto está em Mateus, capítulo 21, no verso 16, que diz assim, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. O tema da mensagem é acerca do perfeito louvor. Foi um momento muito especial quando Jesus entrou no templo e ele expulsa os cambistas e chegam então outro grupo de pessoas e ouviu-se um louvor e Jesus deu um nome a esse louvor. Ele chamou aquele louvor de perfeito louvor. O interessante é que essa obra é obra de Davi e esse louvor que Jesus chamou de perfeito louvor, ele foi entoado pelo rei Davi, foi de composição do rei Davi.
Davi, ele teve a sua experiência quando cantou para Saul. Quando Saul tinha crises de opressões, Davi cantava aquele louvor. E aquele que estava oprimido sentia um alívio muito grande por conta daquele louvor. E Jesus disse que aquele louvor é o perfeito louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Então tá aí, você já pode ir se preparando. Agora são 19 horas e 40 minutos. Nós estamos ainda aí a 20 minutos do início do culto. E embora a gente já tenha perguntado o texto e o assunto da mensagem, eu queria te perguntar também, aproveitar que a gente ainda tem algum tempo, Ronilson, para te perguntar sobre a sua experiência de ministério. Como foi a sua experiência do momento que você foi chamado? Como é que foi alcançar esta bênção para alguém que conheceu o Senhor ainda jovem? O que você traz como experiência de vida? Você vai entender a pergunta. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas para te facilitar, é que o servo nesta obra, o pastor nesta obra, ele não passa por um seminário teológico. Sim. Mas foi uma vez uma pergunta que uma pessoa até de fora fez, uma jornalista fez, curiosa em relação à Igreja Maranata, como é, e ela perguntou sobre o ministério. E eu disse assim, olha, o pastor nessa obra, ele começa a se preparar no dia que ele nasce. E ele vai sendo preparado ao longo da vida. Então, nessa experiência que te trouxe ao ministério, e nós temos jovens que estão nos assistindo, estão participando desse momento conosco, e que têm recebido muitas bênçãos pelas experiências contadas pelos pastores, nesse contexto, o que você destaca de testemunho que te trouxe ao ministério? Pois bem, eu tinha uma dúvida ao chegar na igreja. Eu queria saber se de fato o Espírito Santo estava nesta igreja. Depois que eu tive a experiência com o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a ter vários sonhos pregando no púlpito de Manaim. Eu anotava os sonhos, passava para o pastor da época, e ele me chamava e dizia assim, olha, quem prega no Manaim é pastor, mas você é jovem. E acendeu no meu coração esse desejo ardente de ser um pastor. Para mim é um sonho realizado. Eu queria muito essa bênção. Me dediquei muito a ler a palavra na minha juventude. A palavra completa, de Gênesis ao Apocalipse. Tive um alcance maravilhoso na minha juventude. Comecei a ser usado com os dons espirituais. E depois de 17 anos, eu fui levantado ao ministério. A minha experiência no ministério, assim, algo que me marcou e me marca muito é a ceia. Até revendo o estudo da escola bíblica dominical, a Bíblia relata que o pai de família fez uma grande ceia e convidou a muitos. Eu até escrevi para o pastor Gideuti, né? A ceia é a maior expressão de amor do pai para com o homem. Por quê? É porque o pai, ele vai ofertar o pão partido, ou seja, o seu filho em sacrifício. Isso é muito forte. E vai ofertar o vinho, que nos fala do sangue, que é o Espírito Santo. Então, o que é a ceia? É Jesus e o Espírito Santo. Deus nos deu o melhor. Ele nos deu Jesus, o pão partido em sacrifício, e nos deu o vinho do Espírito Santo de Deus. Para mim isso marca muito. Glória a Jesus. Agora nós temos jovens que, repito, estão nos assistindo. Você contou a sua experiência. E que palavra você traria para esses jovens, além daquela que você vai trazer daqui a pouco, na condução do culto, para esses jovens, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse período, nesse momento da obra, nesse momento desse projeto maravilhoso de salvação de Deus, que mensagem você pode passar para os jovens? Eu diria aos jovens que a forma deles se manterem preservados na presença do Senhor é não só assistindo às EBDs, mas participando, porque ali é um manancial. Eu nunca faltei a EBD. Eu, como jovem, eu amava a EBD. Era o primeiro a chegar na igreja.
Eu tirava a cópia da chave porque eu queria abrir a igreja para assistir a EBD. Porque eu aprendi que a EBD é o relógio da obra. Então você fica atualizado de tudo o que acontece na obra através da EBD. É essa palavra que eu dou aos jovens, porque a EBD ela tem impulsionado a obra. Hoje eu estava falando com outros pastores, né? Você está aqui, conversa com o pastor de São Paulo, pastor dos Estados Unidos, é a mesma mensagem. A unidade doutrinária é maravilhosa. É essa palavra que eu dou para os jovens, mergulhar na EBD, nos assuntos, ter experiência e mandar suas contribuições. A participação, o corpo, ele tem uma característica de total integração. O corpo é totalmente integrado. Isso. Se você chutar, der uma topada, né, o corpo inteiro vai sentir aquela dor. Assim como quando você se alimenta, por exemplo, de um alimento que você julga agradável, que você gosta, o corpo inteiro também sente a alegria, o prazer daquele momento, da alimentação, o sabor, né, o sabor delicado, o sabor agradável daquela comida que você está comendo. Então, é importante você dizer isso aí, porque isso é mais uma aplicação prática da doutrina de corpo. Sim. A doutrina de corpo não é uma coisa subjetiva que você simplesmente, é o corpo, não. Para que você seja corpo, você tem que estar integrado. Você tem que participar dos processos pelos quais o corpo participa, senão você está fora do corpo. E nesse momento, nesta obra, na experiência de corpo que nós estamos vivendo, indubitavelmente a escola bíblica dominical, como você falou, é um termômetro. É aquilo que define, é aquilo que direciona, é aquilo que clareia, que abre o entendimento. Com certeza. Né? E que não é praticamente necessário, você vê isso pela própria dinâmica da escola bíblica dominical, praticamente, claro, a gente tem uma palavra, aquilo que norteia, que tira as dúvidas, mas boa parte do ensino da escola bíblica dominical, a própria pessoa, seja ele jovem, senhora, adolescente, né, obreiro, a própria pessoa alcança ao viver aquilo que é estabelecido, ou seja, o norte é dado, as perguntas são feitas, você vai em busca das respostas das perguntas, você vai ler a palavra, você vai buscar o Senhor vai abrir os seus olhos, ou seja, você não alcança porque alguém disse, isso. Você alcança porque você ouviu a voz do Senhor. Maravilhoso. Isso é a nossa experiência. Muito bem, 19 horas e 47 minutos, então, o pastor Ronilson, perdão. O pastor Ronilson já passou o texto, a referência do texto, para que você esteja já abrindo a sua Bíblia, lendo o texto, já falou a direção da mensagem, e aí você então já pode se preparar, que daqui a pouquinho então a gente volta em definitivo com o culto, né? Às 8 horas em ponto, a vinheta, e já daremos início ao culto. Ronilson, paz do Senhor, foi um prazer falar contigo. Prazer foi todo meu. Uma alegria vivermos essa integração de pastores de todo o Brasil. Amém? Então daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o culto. A paz do Senhor Jesus.